E aí, pessoal, no último vídeo a gente viu o efeito de dutos adiabáticos e depois adiabáticos sem atrito nas propriedades de estagnação para poder fazer cálculos em dutos e bocais e de difusores também. Agora, nesse vídeo aqui, a gente vê o efeito da área na velocidade e na pressão, que seria, na verdade, aceleração para bocais, desaceleração para difusores e bocais convergente e divergente. Então, vamos dar uma olhadinha nisso aí. Para quem está acompanhando os vídeos, no vídeo anterior a gente viu a análise quase 1D para dutos com área variável, mas focando em como é que ficava o equacionamento para duto adiabático e sem trabalho. Lembrando, o duto adiabático e sem trabalho não tem variação de temperatura de estagnação, e se ainda você adiciona sem atrito, ele fica também sem variação de pressão de estagnação. Agora, nessa videoaula aqui, a gente vê, na verdade, qual é o efeito dessa variação da área nos dutos na pressão e na velocidade, que é a análise clássica de bocais convergentes e divergentes que a gente usa para propulsão. Então, nós vamos voltar a considerar um duto adiabático de área variável, que nem na versão anterior, no vídeo anterior. Está em regime permanente, a gente sempre vai analisar em regime permanente aqui, sem trabalho e sem atrito. Nota que aqui eu não botei adiabático. Então, nós não estamos considerando adiabático. Ele só é regime permanente, sem trabalho e sem atrito. Pegando lá a equação da conservação da quantidade de movimento linear quase 1D, já sem trabalho, sem força de corpo, sem viscosidade, a gente tem aqui dp mais ρ UdU igual a zero, ou dp igual a menos ρ UdU. Se a gente pega agora a conservação da massa, então, se a gente parte da conservação da massa, lembrando que para essas mesmas condições de equacionamento quase 1D, a gente tem que é dρ, duu, daa igual a zero. Multiplica todo mundo aqui por ρ u ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar para nós ρ u ao quadrado dρ ρ mais ρ u ao quadrado du u e mais ρ u ao quadrado daa igual a zero. Na verdade, o que a gente encontra aqui, se você for ver, corta esse quadrado com esse u, esse ρ corta com esse cara aqui, a gente tem, na verdade, ρ u du igual menos ρ u ao quadrado dA menos u ao quadrado dρ. Esse cara eu pego e substituo nesse fator, que é o que eu estou indicando nesse equacionamento aqui. Nota que esse cara aqui é igual a esse. E quando eu substituo esse nesse, a gente fica com essa equação aqui. Aqui ele só, para colocar, né, para dar essa equação aqui, ele só isolou de uma forma diferente. Então, errou o du, isola o ρ, u ao quadrado. Isso aqui vai ficar menos daa menos dρ. Essas duas equações são iguais. É o que aparece aqui. Então, nota que o que ele fez, o dp está aqui. Aquele ρ u du, ele trocou por ρ u ao quadrado, menos dρ sobre ρ, menos dA sobre A. Então, essa aqui é a quantidade do movimento linear. Agora, lembrando do conceito de velocidade do som, a equação dele é A ao quadrado é igual dp dρ, uma onda isentrópica. Então, vamos trocar aqui esse dρ por A ao quadrado dp. Então, nota que apareceu aqui um A ao quadrado dp, porque ele isolou daqui o dρ, que é igual dp sobre A ao quadrado. E esse outro ρ já tinha. Agora, usando Mach, a gente vai substituir esse A ao quadrado com Mach. O que sobra para nós é essa equação. Essa equação, ela nos dá a relação entre a variação de pressão
e a variação de área para diferentes números de Mach. Então, na verdade, é daqui que vem aquele conceito de se o bocal acelera ou desacelera quando ele é convergente, divergente, ou divergente, convergente, ou qualquer que seja a combinação que você tenha. Então, por exemplo, desse aqui para esse aqui, tá? Só para esclarecer, geralmente a equação original é deduzida em função de pressão, Mach, área, mas você poderia trocar ela para velocidade, Mach e área, que é o mais fácil de entender. Pressão e velocidade, na verdade, elas são sempre inversamente proporcionais, né? Então, na verdade, quando você acelera, cai pressão, e quando você desacelera, ele aumenta a pressão. Esse é o conceito, dá para ver por Bernoulli. Mas eu poderia ter isolado de outra forma aqui o du da quantidade de movimento linear, dp igual menos ρ u du. Então, se você troca esse dp aqui, nessa equação aqui, por menos ρ u du, o que vai aparecer para você é essa aqui de baixo. Nota que sumiu o ρ do outro lado, porque ele se corta. Um dos u's também some porque ele se corta. E a gente fica com esse equacionamento aí. Ambas dão a mesma ideia. Então, eu vou analisar pelo da velocidade, porque geralmente o da pressão é o contrário. Quando a gente tem Mach menor do que 1, que é o subsônico, a gente vai ter aqui menos du sobre u, 1 menos Mach ao quadrado, dA sobre A. Se esse cara aqui menor do que 1, quer dizer que esse fator inteiro vai ser positivo. Porque é 1 menos alguma coisa menor do que ele. Então, nós vamos ficar com a relação de menos du u, alguma coisa, um valor constante aqui, igual dA A. Então, nota que, à medida que eu aumento a área, o dA é positivo. Se o meu dA é positivo, esse cara é positivo, esse aqui é uma constante, o meu du ele é negativo, então eu claramente vou ter um du menor do que zero. Ou seja, ele desacelera. Isso é o que a gente chama de difusor. Se eu fosse desenhar ele, ele seria isso daqui para nós. Estou entrando em 1, estou saindo em 2. A área aumentou, mas o 1 e o 2 é menor do que o 1. Aí ele desacelera. Se você for ver a pressão, vai o contrário. Como ele não tem o sinal negativo na frente da equação da pressão, essa daqui, quando você aumenta a área, você aumenta a pressão. É isso que acontece com o difusor mesmo. Ele é um expansor. Quando você expande a área, ele diminui a velocidade e aumenta a pressão. Isso é válido para Mach menor do que 1, né? Isso daqui tudo é Mach menor do que 1, subsônico. Nota que se eu fizer o contrário, ele vai acelerar. Então, se eu diminuo a área, o meu dA vai ser negativo, porque A2 vai ser menor do que A1. Consequentemente, o meu du vai ser positivo, por causa desse negativo aqui na frente. E ele acelera. Esse segundo caso são os bocais. E quando a gente desenha ele assim, diminuindo a área. De 1 para 2, e ele acelera. Esse é o que eu desenhei, um bocal convergente, que a gente diz, que ele vai fechando. O difusor a gente também chama de bocal divergente, que a gente usa para supersônico. Isso daqui é quando a gente tem Mach menor do que 1. Então, todo mundo aqui é menor do que 1. Escoamento subsônico. Quando a gente passa para Mach maior do que 1, nota que vai acontecer o contrário, né? Então, para Mach maior do que 1, que é o supersônico, nós vamos ter comportamento contrário. Se eu aumento a área, o meu dA aumenta, mas da minha equação, que está aqui do lado, menos du u, agora eu tenho 1 menos Mach ao quadrado dA A, só que esse Mach agora ele é maior do que 1. Se esse cara é maior do que 1,
esse fator é negativo. E cancela com esse sinal. Então, isso aqui vai dar DU, uma constante positiva, igual DA. E ele varia igual à área. Então, quando você está no supersônico, aumentei a área, meu DU aumentou também e eu acelerei. Esse é o que a gente chama de bocal divergente, ou o próprio difusor. E o 2 acelerou. Quando eu diminuo a área, DA diminui, e DU agora diminui também, e ele é um bocal convergente, que para o supersônico ele desacelera. Então, quando a gente faz os cálculos de propulsão, o Mach estar maior ou menor do que 1 faz toda a diferença para o sistema de saída do motor, que é esse bocal. Nós temos a combinação dos dois juntos, que você deve estar pensando, mas como é que eu chego no supersônico e tal? Para você chegar no supersônico, a gente tem que ter bocais supersônicos. Que seria uma combinação dos dois. Quando ele vem Mach menor do que 1, ele é convergente. Nesse pedaço, Mach menor do que 1. Se o Mach menor do que 1, ele vai acelerar. O 1, o 2, sendo que o 2 é maior do que o 1. Quando ele chega na garganta, que é essa área menor, se ele atingir Mach 1, que é o que a gente chama de garganta, se ele chegar a Mach 1, aí você acopla um segundo bocal, agora divergente. Se o Mach chegou a 1 ali, o 3 vai ser maior do que o 2 e esse cara aqui vai ser supersônico. Esse é o bocal geralmente que tem um foguete ou em aviões supersônicos. Quando você está num avião subsônico, aí a gente se mantém num bocal só convergente, que seria só essa primeira parte aqui, que é exatamente o tópico da próxima videoaula. Bocais convergentes divergentes, e como fazer os cálculos para eles. Porque um detalhe é, se você chega perto do subsônico, se você chega em Mach 1, você tem choque. Você pode ter choque, e aí isso influencia nos cálculos de temperatura e pressão de velocidades que a gente precisa resolver para a propulsão. Então, essa é a ideia de variação de área. No próximo a gente começa a calcular esses bocais.